Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula, né, para alunos do 8º ano, certo? Essa aula ela vai servir como uma revisão. A gente já viu isso em sala, mas eu vou retomar, né, devido ao tempo que a gente tá sem estudar. Eu acredito que ninguém tenha pego o caderno, então eu estou revisando o assunto que a gente já viu em sala, certo? A gente começou a falar lá nas nossas primeiras aulas sobre conjuntos numéricos, sobre os números, tá certo? A gente precisa entender o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número racional, para a gente poder chegar a um número irracional, para a gente poder entender o que é um número irracional, certo? Então vamos lá, recapitulando, só para a gente relembrar, o que é um número natural? O número natural é aquele primeiro conjunto, são aqueles primeiros números que a gente trabalhou lá atrás, anos atrás, tá certo? Então o conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente, tá certo? São os números usados para a gente contar, certo? Uma pessoa, duas pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, um carro, 2 carros, 10 carros, 1000 carros, certo? Então os números naturais é o conjunto mais simples que existe, certo? É usado para a gente contar coisas, ok? Depois desse conjunto, certo? Lá mais ou menos pelo 7º ano, a gente começa a estudar sobre os números inteiros. O que são os números inteiros? Os números inteiros é um conjunto um pouco maior do que o conjunto dos números naturais, certo? Que além de apresentar todos os números que estão no conjunto dos números naturais, todos os números que a gente tem aqui desse lado, certo? Ele continua crescendo para lá. Só que além disso, a gente tem os números negativos. Todos esses daqui, só que negativos. Se aqui eu tenho 1, aqui eu vou ter o menos 1. Se aqui eu tenho 2, aqui o menos 2. Se aqui eu tenho 3, aqui o menos 3. Se aqui eu tenho 4, aqui eu vou ter o menos 4. Se aqui eu tenho 5, vou ter o menos 5. Tá certo? Então todos os números que eu tenho do lado de cá que são positivos, eu vou ter do lado de cá sendo negativos. Tá certo? É infinito. Tanto para o lado de lá, quanto para o lado de cá. Certo? Lá no 7º ano, quando a gente começa a ver, eu sempre dou o exemplo de termômetro. Certo? Quando a gente quer falar sobre temperatura, a gente consegue entender bem sobre os números inteiros. Tá certo? Você tem duas temperaturas, 30 graus. 30 graus ele pode ser positivo, certo? Ele vai estar do lado de cá, ou negativo. Ele vai estar do lado de cá, certo? Além dos números, da temperatura, que a gente pode usar os números inteiros, a gente pode também trabalhar esse conceito de positivo e negativo quando a gente tem dívida, certo? A gente pode considerar uma dívida, certo? Como um valor negativo que a gente precisa pagar, tá certo? Então, uma dívida, a gente pode entender uma dívida como um valor negativo, tá certo? E se sobra dinheiro, você pode entender se sobra de dinheiro como um valor positivo, ok? Outra coisa, esse conjunto aqui, dos números inteiros, ele é maior do que esse. Você consegue colocar esse dentro desse daqui, tá certo? Então, todo número que é natural, ele também é inteiro. Por quê? Porque você consegue encontrar esses números aqui dentro. Tá certo? Então, todo número natural, ele vai ser inteiro. Tá certo? Se você pegar um número negativo, ele não vai estar aqui. Então, número negativo, ele não é natural. Certo? Agora, se você pegar um número positivo aqui, ele vai ser inteiro também. Ok? E o terceiro conjunto numérico que a gente vê é o conjunto dos números racionais. Certo? O que significa racional? Racional vem de razão. Certo? Razão significa fração. A gente pode entender razão como uma fração. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que é o conjunto em que o número é possível ser representado, tá certo? Em forma de fração. Né? Então, todo número que você conseguir escrever ele em forma de fração, ele vai ser um número racional, tá certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de algumas frações, que por serem frações são números racionais. 1 sobre 2, 4 sobre 5, 7 sobre 3, certo? São frações com valores positivos, né? Se você tem aqui
um valor dividido pelo outro, um sobre o outro, você tem uma fração e essa fração vai ser um número racional. Professor, pode ser negativo? Pode, certo? Qualquer valor que você coloque aqui, um sinal negativo, na frente de uma fração vai tornar a fração negativa e ela continua sendo fração, então ela continua sendo um número racional, tá certo? Professor, e o número 4, por exemplo? Ele é racional, sim ou não? Eu consigo escrever o 4 de outro jeito, em que esse outro jeito seja uma fração? Consigo, certo? Você consegue escrever o 4 como sendo 8 dividido para 2, certo? 8 dividido para 2 não é 4? É, então o 4 também é um número racional, certo? Por quê? Porque eu consigo escrever ele de outra forma, em que essa outra forma é uma fração. Se eu consigo fazer isso, ele é um número racional, tá certo? É um jeito simples de a gente entender o que é um número racional, tá certo? Ah, professor, mais 4 eu posso escrever 16 dividido para 4? Pode. Você tem uma enormidade, uma infinidade de maneiras de você escrever o 4, tá certo? Eu coloquei uma. Qualquer um que você conseguir escrever, que você conseguir fazer, escrever em forma de fração, e você perceber que isso acontece, vai fazer com que o número seja um número racional, tá certo? Outro exemplo, esse número aqui, ó, número decimal agora. O que é o número decimal? Número decimal é um número com vírgula, tá certo? Quando você tem um número com vírgula, você tem um número decimal. Esse número aí, 0,2, ele é um número racional, sim ou não? Ele é um número racional. Por quê? Porque eu consigo escrever esse número em forma de fração. Só para relembrar, quando eu tenho um número assim, certo? Como é que eu transformo esse número em fração? Né? Eu copio o que está aqui em cima. Se na frente da vírgula, se do lado esquerdo da vírgula for só o zero, não preciso botar o zero. Então, como só tem o zero na frente da vírgula, eu coloco 2, boto o traço. Por que o traço? Porque eu quero escrever em forma de fração. Embaixo, vou colocar o 1, certo? E esse 1 ele vai ser seguido por zeros. Vou colocar zeros do lado dele. Qual é a quantidade de zeros que eu vou botar? A quantidade de zeros que eu vou botar vai ser a mesma da quantidade de casas decimais que eu tenho aqui depois da vírgula. Se eu só tenho uma casa decimal, então vou botar só um zero. Consegui escrever esse número em forma de fração? Consegui. Então, ele é um número racional. Tá certo? Outro exemplo. Se eu pegar aqui 0,48, né? É um número racional? É. Certo? Por quê? Eu consigo escrever esse número em forma de fração. Como assim, professor? Como tem um zero antes da vírgula, não preciso colocar, coloco só o que vem depois. Então vai ficar 48, boto o traço porque eu quero transformar em fração. E aí, coloco um embaixo. E quantos zeros eu vou botar do lado desse 1? Se aqui eu tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter 2 zeros. Tá certo? Então, 0,48 é a mesma coisa que 48 sobre 100. 48 sobre 100 é uma fração, então, isso aqui é um número racional, isso aqui também é um número racional. Professor, e se for assim? 7,23 é um número racional? Também segue a mesma ideia. Só que agora você tem um número diferente de zero na frente da vírgula. Mas não vai mudar nada. A única coisa é que você vai colocar ele também. Então você vai colocar o 7, o 2 e o 3. Embaixo você tem que colocar o traço, né? Que é fração. Embaixo você coloca o 1, o número 1. E quantos zeros depois do 1? Você vai colocar 2, porque aqui são duas casas decimais. Então, você vai botar 2 zeros. Tá certo? Então, só para recapitular. O que são números naturais? Números naturais é aquele conjunto formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Tá certo? É o conjunto mais simples que existe. O que são números inteiros? É o conjunto dos números naturais, tá certo? É esses números aqui do 0, 1, 2 até o infinito, e além disso ainda tem os negativos desses valores. Então você tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até o infinito.
certo? O infinito negativo, né? Vem para o lado de cá. Números racionais é qualquer número em que é possível representar, que eu consiga representar em forma de fração. Certo? Então, se eu tiver uma fração, eu já sei que ela é um número racional. Se o número ele não vier em forma de fração, certo? Se ele não vier em forma de fração, mas eu conseguir transformar em forma de fração, ele é racional também. Por exemplo, 3. 3 é a mesma coisa que 9. Vou botar aqui outro valor diferente. 6 dividido para 2. Certo? 6 dividido para 2 não é 3? É. Então, o 3 também é um número racional. Consigo escrever em forma de fração. E se tiver vírgula? Se tiver vírgula, a gente também consegue escrever em forma de fração. Tá certo? Aqui eu coloquei exemplos de números com vírgula que são finitos. Possuem uma quantidade finita de casas decimais. Só que existe um outro caso de números com vírgula que possuem infinitas casas decimais. Certo? Nesse caso aqui, a gente vai ver na parte 2, certo? Que é a parte das dízimas periódicas. Que a gente também consegue escrever, a gente consegue encontrar a fração da dízima periódica. A gente consegue escrever a dízima em forma de fração. Tá certo? Mas, se é uma fração, é um número racional. Certo? Se é um número inteiro, ó, se é um número inteiro, ele é racional. Professor, e se fosse negativo aqui? Se fosse negativo, a gente conseguiria transformar? Também. Menos 5. Menos 5 é a mesma coisa que o quê? Menos 30 dividido para 6. Se eu dividir menos 30 por 6, eu vou ter como resposta quem? O menos 5. Ah, professor, pensei em outra fração. Tudo bem. Tem infinitas frações aqui, infinito jeito de você escrever uma fração que a resposta dá o menos 5. Tá certo? Aqui é um exemplo. Mas eu consegui escrever o menos 5 em forma de fração? Consegui. Então, esse daqui é um número racional. Certo? Esse é racional sendo negativo, esse é racional sendo positivo. Se for um número com vírgula, um número decimal, eu também consigo escrever em forma de fração. Então, todos aí são números racionais, ok? Dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um número com vírgula, um número decimal, só que ele possui infinitas casas decimais depois da vírgula, certo? Aqui, por exemplo, 0,444, esses 3 pontinhos significa que ele continua 4, infinitamente, tá certo? Então, dízima periódica vai ser o quê? Vai ser um número com vírgula que possui infinitas casas decimais, mas tem um detalhe. Essas casas decimais depois da vírgula, elas ficam se repetindo, certo? Se repetindo em um padrão. Aqui o número que se repete é o 4. 444, 777, 222, 444. Aqui é o 34. 34, infinitamente. 61, infinitamente. 12, 35. Tá certo? Então tudo isso aí, quando você tem um número com vírgula, que possui infinitas casas decimais depois da vírgula, ele é chamado de dízima periódica, tá certo? Essa dízima periódica eu consigo transformar em fração, se eu conseguir, é um número racional, se não, não é. Eu consigo, certo? Como é que eu transformo uma dízima periódica em um número, em uma fração? Bem fácil, certo? É assim, ó. Eu vou escrever esse número em forma de fração. Como? Se na frente da vírgula, do lado de cá da vírgula, eu só tiver o 0, então eu vou botar o 4 em cima, certo? Como eu quero transformar em fração, boto o traço. E quantos números estão se repetindo aqui? Só um, apenas o 4. Então eu vou botar um 9 aqui embaixo. Tá certo? Pronto. Com isso eu descobri a fração que gera essa dízima periódica. Professor, não acredito. Você divide então. Divide 4 para 9. Não consigo dividir 4 para 9. Boto o 0, boto a vírgula, boto o 0 aqui. Quantas vezes 9 cabe dentro do 40? 4. 4 vezes 9, 36. Sobra 4. Como já tem a vírgula, eu posso botar um 0. 40 de novo.
vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Ó, o que está acontecendo? O número ele fica se repetindo. Então ele vai se repetir infinitamente. Tá certo? Então, para ver se é verdade, basta eu dividir o 4 pelo 9. E aí eu vou descobrir, volto para cá para a dízima periódica. Tá certo? A mesma coisa aqui, seguindo a mesma ideia, qual é a resposta aqui? Se o número que está aparecendo aqui é o 7, então vai ser 7 em cima, traço, porque eu quero transformar em fração, só um número que está aparecendo, então aqui vai ser 9, 7 sobre 9. Consegui escrever esse número em formato de fração? Consegui, então é um número racional, tá certo? Se é fração, é racional. Aqui tem uma diferençazinha. Quando o número que está na frente da vírgula, ele é diferente de zero, no caso aqui é 1, você vai fazer assim, ó. Você bota o traço primeiro. Aqui, se é só um número que está se repetindo, você vai botar quem? O 9. E aí esse 9 aqui você vai multiplicar. 9 vezes 1 dá 9, mais o quê? 2. O número que está aparecendo aqui, o 2. Então 9 mais 2 dá quanto? 11. 11 sobre 9. Pode pegar sua calculadora, seu celular, dividir 11 para 9. Vai dar 1,22222. Certo? Esse é o jeito de encontrar a fração quando o número que está na frente da vírgula não é o zero. É um número diferente de zero. Mesma coisa no de baixo. Como é que eu faço para descobrir aqui, ó, essa fração dessa dízima periódica? Boto 9 embaixo, traço 9 embaixo. 9 vezes 5, 45. Certo? Mais quem? O número que está se repetindo aqui, o 4. Certo? 45 mais 4, 49 sobre 9. Ok? Então esse daqui é a fração dessa dízima periódica. Se eu conseguir transformar em fração, então é um número racional. Ok? Professor, e quando forem dois números se repetindo? Aqui é o 3 e o 4. Do mesmo jeito. Certo? Do jeito parecido, aliás. Certo? Se são dois números se repetindo, então, em vez de ser um 9, vão ser dois 9. Vai ser o 99 que vai aparecer. Certo? 99 em baixo. Tá certo? E em cima vai ser o que está se repetindo. Quem é que está se repetindo? O 34. Ok? Divida lá 34 por 99, vai dar 0,34, 34, 34. A mesma coisa aqui, ó. Com 61, tracinho, embaixo são dois algarismos, ó, que se repetem. Então aqui é o 99, e aí aqui em cima vai ser quem? 61. Certo? Professor, e se tiver um número diferente de zero na frente da vírgula? Mesma coisa que a gente fez ali, ó. Você bota o 99, você vai fazer 99 vezes 1, 99 mais 12, que é o número que está se repetindo aqui. Quanto que dá 99 mais 12? É 100 mais 11, 111. 100 mais 11, 111 sobre 99. Ok? O último, para a gente terminar. Mesma coisa, dois algarismos, então aqui vai ser o 99. 99 vezes 2, 198 mais 35. Certo? 35 é o que está se repetindo. Isso vai ser quanto? Isso vai ser 200. Vou tirar 2 daqui, passar para cá. Vai ser 200 mais 33. Então é 233 sobre 99. Ok? Então com isso a gente viu tudo sobre dízimas periódicas. Então toda dízima periódica é um número racional. Todo número que ele fica se repetindo nesse padrão é um número racional e você consegue transformar em fração. Ok? E quando não é racional, existe algum número que não é racional? É o que a gente vai ver agora.